Irmãos e irmãs, confrades e confreiras, estou fazendo essa transmissão pela primeira vez desde que em outubro de 2017 eu fui nomeado pela Sua Alteza Real Imperial mordomo-mor da sua casa, e com isto estamos praticamente unificando os movimentos, ou tendo uma maior integração e uma adesão entre a causa monárquica de Aves, da qual eu agora faço parte, e também a Aliança Restauração Nacional. Primeiramente vou apresentar, meu nome é Leandro Alano, eu sou jornalista, bancário, cristão, brasileiro e gaúcho, e há pouco tempo eu estou começando nesta causa monárquica de Aves, mas já faz 10 anos que eu estou na causa da restauração. Contando um pouco da minha história, como começou. Lá em 2007, 2008 mais ou menos, quando eu estava voltando para o Brasil, que eu estive 2 vezes morando na Argentina. Uma das vezes que eu estava voltando para o Brasil, como eu tenho uma origem de política progressista, e no auge dos governos progressistas, me causou uma certa desilusão com a representação dos trabalhadores no Estado, a defesa dos trabalhadores e das classes mais populares pelo governo e pelo Estado, que eram governos progressistas, de partidos progressistas, e ligados, muitos deles, a entidades de classe, sindicatos, centrais sindicais, partidos de trabalhadores, enfim. Nós encontramos que a classe trabalhadora, a classe menos favorecida, não tinha um espaço satisfatório nesses governos, não nos representavam. Apesar de todas as políticas sociais e a atenção dada à assistência social. Mas encontramos que a monarquia, nas monarquias, o povo, ou seja, o movimento classista organizado, uma vez que no poder ele coopta a sociedade organizada, e que perde poder de barganha, perde poder de militância, perde poder de organização, porque são cooptados, porque viram pelegos, não estão mais levando as nossas reivindicações. Então o que eu encontrei? Eu encontrei que nas monarquias isto acontecia de uma forma diferente. Nas monarquias, os monarcas, os reis, imperadores, a nobreza, representam o povo. Eles atendem às reivindicações do povo. Quando o povo não tem para quem reclamar, para quem recorrer, ele pode recorrer ao monarca. E acabei me aproximando dos movimentos monarquistas. O que eu encontrei? Haviam, nesta época, 6 partidos monarquistas em formação. Eu encontrei, foi encontrado uma campanha de coleta de assinaturas de um deles, para que eles pudessem ter o registro e entrar na legalidade. E destes 6 partidos, 4 deles já estavam formando uma coligação. Aí eu achei assim, puxa vida, são tão poucos, são de número tão pequeno, tão divididos, e já estão formando, nem estão registrados ainda, já estão formando uma coligação. Partidos monarquistas num ambiente republicano. E existiam muitas divergências dentro do movimento, existiam muitas diferenças entre eles, tanto tocando na questão religiosa, a questão do Estado laico ou não, na questão dinástica. Tinha gente defendendo
diversas, e alguns não defendendo nenhuma, pretendentes ao trono brasileiro. Tinha questões políticas também, porque alguns eram bastante alinhados com ideologias políticas. E o mais interessante é que a nossa monarquia do século XIX aqui no Brasil foi uma monarquia com os políticos de maioria liberais, e os monarquistas de agora uma postura conservadora, mesma postura desses setores da sociedade que deram o golpe e instalaram a República. Então eu encontrei essas diferenças todas e estávamos dialogando para formar essa coligação. Então eu propus que fizéssemos uma aliança Restauração Nacional para unificar o movimento monarquista no Brasil naquela época. Alguns poucos anos depois, acredito que em 2009, a família de Bragança, a Casa Imperial Brasileira, eles recomendaram que os monarquistas não formem partidos republicanos, que a monarquia representa o todo e não parte, e não recomendavam que o movimento se envolvesse com eleições, enfim. Então, com isto, desses partidos, metade deles foram desorganizados, e os que ficaram bastante enfraquecidos, debilitados. As pessoas deixaram o movimento através daqueles partidos. Enfim, eu tenho poucas notícias deles agora. Tem um que está bastante avançado no processo porque o que eu encontrei também? Encontrei que a família Bragança, o ramo de Vassouras, não é unanimidade no movimento monarquista. Como existiam muitos debates pela preferência dinástica. Uns preferiam Vassouras, outros Petrópolis, e ainda por cima, dentro de Vassouras, existiam preferências. Alguns Dom Luiz, outros Dom Beltrán, Dom Antônio e até Dom Rafael. Tá? E cada um tem a sua argumentação. Dom Luiz não tem saúde, Dom Beltrán é mais inteligente no gosto de quem o defende, Dom Antônio é casado, Dom Rafael é o primeiro brasileiro entre eles, os outros todos não são brasileiros. Então cada um defende, né? E ainda tem os que defendem que a abdicação de Petrópolis não era válida. Então Petrópolis tem primazia. E aí defendem também os seus preferidos lá de Petrópolis. E agora, ultimamente, de uns poucos anos para cá, apareceu uma outra figura muito popular também, uma outra dinastia bastante popular na política brasileira, e entre os conservadores, inclusive entre os monarquistas. Informações que nós temos é que eles são de família de monarquistas, que é a família Bolsonaro, a dinastia Bolsonaro. Pesquisas feitas entre comunidades monarquistas chegaram a constatar que o Bolsonaro, o Jair, ele é mais popular. Voltemos à transmissão. Então, saiu essa pesquisa reveladora. Também dizem que a opção celibata e religiosa de Dom Beltrán e Dom Luiz não é aceita pelo movimento. Olha, pessoal, eu acho o seguinte: o que acontece? Nós não somos, eu acho que isso não é um assunto para o movimento. Eu acho que o movimento precisa se unir. Nós não somos nobres, nós não temos títulos de nobreza. Eu, Leandro Alano, Real Imperial Conselheiro de Sua Alteza, Mordomo-Mor da Casa de Portugal, Brasil, Algarves e Império Ultramarino Lusitano, não tenho nenhum título de nobreza, não pertenço à nobreza. Nós não temos títulos válidos no Brasil.
a nossa nobreza brasileira ela não era hereditária. Então, muitos do movimento monarquista descendem de nobres brasileiros, enfim. Mas esse não é um assunto para nós tratarmos. Há nobreza, há nobres, existem títulos hereditários que têm os seus descendentes, enfim, existem títulos estrangeiros, existem outras monarquias que têm pessoas que podem discutir esse assunto e eles mesmos, a questão dinástica que eles mesmos resolvam. A nós nos cabe, nós acreditamos na monarquia como um regime, um modelo de Estado mais justo, um modelo de Estado mais equilibrado, teocrático, em que o poder, a origem do poder, ela vem de cima e não de baixo, em que a Constituição na monarquia, ela existe para limitar, na verdade a Constituição no Estado democrático de direito, ela existe para limitar poderes, ela não existe para conferir poderes, como é o que a gente tem na República. Até Dom Luiz Felipe de Orleans Bragança, o maior cientista político brasileiro nesses dias, ele tem dito que a República é uma tirania, porque a República ela cobra impostos e não confere representatividade. Esse sentimento foi o sentimento que me levou a aderir ao movimento monarquista. Por outro lado, eu vejo que nas monarquias não existe estabilidade, não existe ameaça de golpe quando forças progressistas assumem o governo e elas realmente governam. Não existe o medo dos conservadores de que eles vão instalar uma ditadura, e também não existe o medo dos progressistas de que os conservadores vão dar um golpe e impedir eles de implantar as políticas sociais, as políticas de inclusão, as políticas positivas da agenda dos partidos progressistas com a população menos favorecida. Existe menos desigualdade social nas monarquias. Existe um custo menor, tanto de impostos pela população, quanto os gastos públicos são menores, né? Os funcionários públicos não ganham tanto, os juízes não são são bem pagos como funcionários burocratas de classe média que são. Tá? Mas não existe esse disparate como existe nas repúblicas, e principalmente uma república pobre e subdesenvolvida como a nossa. Que já foi, quando fomos monarquia, já fomos bem mais desenvolvidos, o Estado já foi bem mais barato. O quinto, que era o imposto de 20%, todo mundo reclamava que era altíssimo. Não é nada hoje. Nós temos a carga tributária na República muito maior do que a da monarquia. Então, estas coisas me motivaram a entrar no movimento. E o que nós fizemos nos últimos anos, 2015 mais ou menos, entre 2014 e 2015, quando as pessoas começaram a militar muito e a ter um ativismo digital muito forte nas redes sociais, com movimentos de rua e tudo mais, nós propomos nas redes sociais e debatendo nas comunidades monarquistas da época, debatemos e chegamos à conclusão de ressuscitar a Aliança Restauração Nacional e também a criação de um calendário de encontros de monarquistas pela restauração em todos os estados, porque as pessoas estavam discutindo que precisavam de um encontro nacional de monarquistas. E este encontro, a polêmica era se ele seria em São Paulo, se ele seria no Rio, em Minas, em Petrópolis, enfim. Não se chegava num acordo. Existe um movimento muito forte em São Paulo, existe também no Rio, mas há monarquistas em todo o Brasil e não se restaura a monarquia apenas com Rio e São Paulo. E nós propusemos este calendário. Inicialmente em 2015 ele começaria, mas a gente sofreu um boicote de uma organização monarquista bastante forte que se formou em 2013 com aquelas pessoas que estavam formando lá antigamente os partidos políticos da monarquia, monarquistas. Esse movimento bastante forte
eles não ajudaram as comissões estaduais que estavam se formando a organizar os seus encontros de acordo com aquilo que nós nacionalmente estávamos definindo. Eu, particularmente, não estava tomando à frente as rédeas e me intrometendo. Foi um movimento realmente espontâneo, apesar que Dom Carmelo Múcio disse que não era espontâneo. Ele foi um movimento espontâneo, ele foi surgido da necessidade das pessoas de se organizarem e fazerem algo pela restauração, porque já se passou muito tempo já se passou algum tempo, né, do plebiscito. O plebiscito foi fraudado, nós não aceitamos o resultado, a votação monárquica foi bem expressiva, já faz muito tempo que foi dado este golpe e que foi destronada a monarquia no nosso país, e faz falta sim que nós nos organizemos e voltemos a convidar a sociedade a pensar nisto, nesta restauração ou numa reinstauração da monarquia. Então o que aconteceu com o movimento? Nós sofremos um boicote e esta organização nos estados conseguiu, com as suas comissões estaduais, as nossas comissões estaduais dos encontros de monarquistas, conseguiu formar as seções estaduais dessa organização, que a gente tem muito respeito por ela. Inclusive nós recomendamos que os monarquistas procurem esta organização, porque ela iria ajudar a organizar a fazer os encontros nos estados, tá? Mas não, eles disseram que eu estava querendo me promover na época, que eu queria aparecer, enfim, uma promoção política, alguma coisa, aparecer, me tornar popular. Não era exatamente esse o meu propósito, por isso que eu não me envolvi. E também eu, como vocês sabem, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho a minha religião, e preciso da minha atuação nesses lugares antes de tanto afã de querer ser famoso, enfim. Não é esse o caso. Para mim, o mais importante é que se restaure a monarquia e que o movimento se organize. O que aconteceu, então, em 2016? Tá? O que acontece? Eu defendi sempre e gostaria que todos o fizessem. Nós precisamos... Claro, como as pessoas não entram em acordo e não conseguem se unir, o movimento não se unifica, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Mas nós precisamos de políticos monarquistas. Se nós não conseguimos identificar entre os políticos atuais quadros que sejam monarquistas, a gente precisa nós mesmos entrarmos e nos candidatarmos, os monarquistas votarem em nós e nós votarmos em monarquistas. E como a Casa Imperial Brasileira recomendou que não entrássemos em partidos políticos, não formássemos partidos políticos, que éramos um todo e não parte, nós, do movimento da Aliança Restauração Nacional, recomendamos que os monarquistas se filiem aos diversos partidos, às diversas correntes políticas e se candidatem. Os progressistas procurem partidos progressistas, os liberais procurem partidos liberais, que não tem, e os conservadores que procurem seus partidos conservadores, que se candidatem. Eu fiz isto. Fizemos uma campanha, um movimento de tomada tomada de opiniões e tomada de sugestões, algumas rodadas de debates, escolhemos um partido e nos filiamos e nos candidatamos em 2016. Foi um projeto piloto. Neste ano agora, nós estamos em 2018, há uma candidatura bastante forte, Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Tem gente que diz que acha que eles não devem se envolver, que dinastas não têm que se envolver. Ele não é um dinasta, ele não está na linhagem de sucessão. Eu acho bastante importante que ele se candidate, que receba bastante apoio da comunidade, mas que também outros se candidatem. Ele é liberal, ou conservador, enfim, os conservadores gostam dele, mas que progressistas se candidatem,
que conservadores, que liberais, em todos os estados se candidatam. Se nós fizermos isto, se cada grupo em cada estado de liberais monarquistas, de conservadores monarquistas e de progressistas monarquistas, nos filiemos aos partidos e nos candidatemos a deputado federal, por exemplo, nós vamos ter uma bancada de 81, conseguimos eleger cada um deles, nós vamos ter uma bancada de 81 monarquistas. Por que não? Por que nós não podemos ter uma bancada de monarquistas no Congresso Nacional? Então o que nós fizemos? Nós voltamos a propor em 2017 o calendário de 2016 para 2017, o calendário de encontros monarquistas, superando o boicote anterior. Voltamos a sofrer o boicote de outras organizações bastante respeitáveis, tradicionais, e nós não esperávamos isso, mas aconteceu. Posturas bastante autoritárias, agressões verbais a pessoas do Nordeste do Brasil, a pessoas do Sul do Brasil, a pessoas de classes menos favorecidas. Enfim, é uma visão que se tem no núcleo do movimento monarquista que afasta as pessoas da militância e do ativismo pela monarquia. Eu acho que a monarquia não é um antídoto, como diz Gabriel Carvalho, a monarquia não é um antídoto para os comunistas. A monarquia ela é para todos, inclusive para os comunistas. A classe trabalhadora, as classes menos favorecidas são as maiores interessadas na monarquia, uma vez que a monarquia brasileira principalmente lutou pela emancipação do elemento servil no Brasil, que as elites traficantes e golpistas da República, e que até hoje estão aí, se opuseram e hoje eles estão infiltrados na monarquia. Então, o que acontece? O que nós observamos? Existem os monárquicos, que são pessoas tradicionalistas, que gostam, que acham bonito a monarquia, enfim, a parte estética da monarquia. Existem os monarquistas, que são as pessoas que militam pela causa monárquica e visam a restauração. Os monárquicos dizem que mas é uma coisa que tem que esperar, que talvez uma próxima geração, que se a gente começar a construir agora, daqui a uns 70 anos, as pessoas vão estar conscientes. Enfim, os monárquicos não são restauracionistas. Estamos nós, os monarquistas, e estão os monarcas. Os monarcas são a nobreza, são os descendentes dos monarcas antigos, que são reclamantes a títulos e a tronos e coroas. Então, cada elemento do movimento monarquista é útil para a restauração. Além desses também a parte cívica, a parte as pessoas professores universitários, os militares, os museus, as universidades, as escolas, as câmaras municipais, as assembleias legislativas. Existem muitos entes nessa sociedade interessados na cultura e na história do nosso povo, nas nossas origens, nas nossas raízes. Esses também são elementos importantes. Aí nós temos aí os historiadores, como Tito Livio Ferreira, que fez incríveis descobertas nos últimos anos sobre a monarquia, sobre a verdade sobre a monarquia. O Brasil nunca foi uma colônia de Portugal. Isso poucas pessoas sabemos. Descobertas novas também são a questão da escravatura, a dificuldade que o Império teve para conseguir a libertação dos escravos, e o golpe que o Império sofreu em razão disto. O movimento negro, que por um bom tempo lutou para se libertar do símbolo da princesa Isabel, Dona Isabel Cristina, como símbolo da libertação dos negros, eles tentaram por muito tempo se libertar desse símbolo, e hoje já não tem mais, não é mais feriado o 13 de maio, 13 de maio parece, não é mais feriado, o dia da Lei Áurea. Então, o que acontece?
toda essa história que eles nos contaram, que a República nos contou, hoje ela está caindo por terra. Historiadores estão descobrindo coisas novas. Aí o sebastianismo crescendo cada vez mais em seguidores. Enfim, então estas vertentes todas, elas precisam se juntar, né? Restaurar a monarquia não é nós criarmos um status de diplomático especial para os descendentes dos príncipes, para que eles representem cerimonialmente o Estado, como acontece em Portugal, com um senhor que nem mesmo pertence a uma linhagem real ao trono português. Mas ele tem todos os... Na Espanha também. Ou seja, as ditaduras republicanas promoveram estas duas casas reais na Espanha e em Portugal. Não são dinastias tradicionais. Eles têm parentescos com a realeza, mas eles não deveriam estar lá. Enfim, todos os entes interessados, eles precisam se unir nesse movimento. E é por isso que agora, no final de 2017, nós retomamos o calendário dos encontros de monarquistas pela restauração do Império. E recebemos um forte apoio de Dom Antônio César, Duque de Lisboa e chefe da Casa Real Imperial do Brasil, Portugal, Algarves e Império Ultramarino Português, Lusitano. Ele praticamente encampou, mas ele também está lutando pela unificação do movimento. Mas ele encampou essa causa e ele me nomeou seu mordomo-mor da sua casa. E como mordomo-mor, eu queria me dirigir também aos outros confrades que também fazem parte da causa monárquica de Aves. Eu não sou um nobre, eu não tenho pretensão nenhuma nesse sentido. E eu não sou um nobre, digo, da nobreza hereditária. Sou um nobre confrade como todos vocês. E não tenho essas pretensões de autopromoção. Estou investido pela palavra de Sua Alteza, de que eu posso falar em seu nome, mas eu não sou em seu nome em assuntos administrativos, mas não sou eu o porta-voz. Ele tem 2 porta-vozes nomeados que vão falar por ele. Por enquanto ele ainda é o príncipe encoberto, mas como príncipe esperado, vai cumprir a sua missão e a sua função no seu dado momento. Serão convocadas cortes para decidir esses assuntos dinásticos, políticos, todas as questões que dividem o movimento, para unificação do movimento. Que o movimento seja unificado, para que nós não vamos restaurar a monarquia, muito menos nesta geração, se nós não unificarmos o movimento. E as cortes serão convocadas, porque Dom Antônio César tem fórum, tem prerrogativa para isso. Ele pode fazer essa convocação e ele vai fazê-la, e nós estamos preparando o caminho para ela. Os encontros de monarquistas nos estados, o calendário está divulgado, os encontros de monarquistas nos estados, eles devem acontecer para que as pessoas e as entidades em cada estado, as entidades monárquicas, monarquistas e os monarcas de cada estado, os representantes das nobrezas, os reclamantes a títulos, eles possam se organizar em cada estado e em cada estado ter os seus próprios acórdãos, as suas próprias decisões, organizar suas mesas de nobreza, mesas de consciência nos estados, para começar a organizar todas as coisas necessárias para o chamamento das cortes, para preparar os assuntos que vão ser entregues às cortes para serem consultados, e também porque, desde a Revolução de Aves, o poder é do povo. O povo governa. A fonte do poder do monarca, ela é teocrática, mas quem governa é o povo. E esta aliança entre a teocracia e o governo do povo, a república, no caso a democracia,
foi isso que caracterizou a dinastia de Aves, que nós agora fazemos parte, e ela foi restaurada no ano passado. Então, o que eu quero conclamar a todos? Não só os de Aves, porque obviamente se os outros todos nos boicotarem, Aves vai prevalecer. E quem é contra, quem não quer que isso aconteça, deve tomar partido nesses encontros. Então o que acontece? Estamos convocando a todos que possam organizar nos seus estados, procurar todas essas entidades, as escolas, as universidades, as câmaras municipais, os quartéis, tanto de PM quanto das Forças Armadas, e todas as entidades tradicionalistas, históricas, também os movimentos monarquistas, monárquicos, a heráldica, que todos possam, as brigadas juvenis, né, que são os escoteiros, todos os entes interessados no sentimento de nação que nós temos, possam organizar uma comissão, conseguir um lugar, conseguir as igrejas, esqueci de falar das igrejas, das religiões, podem conseguir esses espaços e organizar esses encontros, tá? E seguir o calendário de forma que um encontro em um estado não se sobreponha em data a outro encontro em outro estado, porque desta forma é possível que nós convoquemos e convidemos os príncipes para que eles estejam presentes. O que acontece? O Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele se dispôs a estar presente. É só nós organizarmos com antecedência e convidarmos, e ele pode participar, tá? Dom Bertrand sempre participa também, sempre que é convidado participa. Dom Rafael, que todo mundo tem bastante carinho por ele, né? Então organizemos, convidemos as pessoas, elas vão participar. Convido o Bolsonaro, vocês gostam tanto do Bolsonaro, convido o Bolsonaro também. Eu tenho informação de que ele nunca se pronunciou monarquista, né? Mas ele é adorado pelos monarquistas, e também ele é de família monarquista. A informação que a gente tem é essa, que ele tem familiares que são monarquistas. Enfim, esse é o nosso chamado. Vamos nos unificar como movimento, tá? Nós estamos lançando já, tá, sob a responsabilidade do confrade Dom Calbi de Vasconcelos Bocado, que é o censor-mor, né, da nossa organização. Está sendo lançado o censo dos monarquistas pela restauração, né, o censo de todos os monarquistas. E a gente, nesta primeira fase, até o meio do ano, nós vamos identificar todas as entidades monarquistas, vamos catalogá-las, todas as lideranças monarquistas. Depois, nas próximas fases, nós vamos prosseguir, inclusive no exterior, Portugal e outros países de língua portuguesa, também vamos continuar com este censo. Para que este censo? Para nós sabermos quem somos. Por quê? Por várias tentativas de ação legislativa em votação popular para ser aceita no Senado foram negadas, porque não chegamos a 20 mil assinaturas. Como é que nós temos mais de 1 milhão de ativistas no Facebook, na internet, nas comunidades, e não conseguimos 20 mil assinaturas? Alguma coisa está errada, tá? O movimento está muito fechado dentro de si. O que acontece? Não somos só 20 mil, nós somos muito mais. Alguma coisa está errada. Ou a proposta legislativa que foi apresentada não é uma proposta apoiada pelo movimento, ou não foi criada pelo movimento, ou existem propostas melhores. E esses encontros de monarquistas, das pessoas debatendo, do povo criando soluções, vão aparecer propostas melhores, vão aparecer propostas apreciadas por todos e apoiadas. Esse é o espírito. Nós não temos medo do povo, o povo se organizando, o povo sabendo quem é. Nós não temos medo, não vai acontecer nada, não vai acontecer
nenhuma matança, não tenham medo do povo. Tá? Dom Antônio César não tem medo do povo. Ele sabe da missão que ele tem, ele sabe de quem ele descende. Todos nós também descendemos de nobres, e os nobres descendem dos reis, e os reis descendem dos deuses. Todos nós precisamos organizar nossa casa, nossa família, nossa parentela, e organizar a restauração da nossa identidade nacional ancestral. E é isto que nós vamos falar nos próximos vídeos, que nós vamos começar a fazer as transmissões. Esta transmissão está sendo feita no grupo da Aliança Restauração Nacional, mas também ela vai ser replicada em todas as comunidades da Casa de Aves, da dinastia de Aves, as comunidades templárias, e também as outras comunidades que vocês queiram compartilhar também de monarquistas. Este chamado nós estamos fazendo, é o primeiro de uma série de outros. Vou utilizar esse espaço para me comunicar, para chamá-los, né, ao movimento, à unificação, mas também para prestar contas dos nossos serviços e esperar e cobrar dos confrades e dos demais também que cada um cumpra com a sua parte, porque nós temos um plano, um cronograma, nós sabemos onde queremos chegar e nós vamos desenvolver o nosso cronograma. Boicote quem queira, nós vamos restaurar a monarquia nos impérios português e brasileiro. Um abraço e um bom 2018 para todos. Tchau!